mesmo. Jesus vai ter um particular e fazer uma oração. Só que ao mesmo tempo que Jesus ora por ele, ele ora para os discípulos e ora também para mim e para você que ficou na terra. Olha que coisa magnífica e interessante. Ele vai passar pelo momento da cruz e nem no momento da crucificação ele esqueceu de mim e de você. Então nesta noite eu quero te dizer algo. Se você está achando que você está esquecido, ou se eu me trouxe aqui para te dizer, nem no momento da maior dificuldade que Jesus ia passar, ele não se esqueceu. Ele orou por si mesmo, orou pelos discípulos e também orou pela tua vida. A tua oração está sendo ouvida, porque o Senhor nesta noite não te esqueceu. A Bíblia Sagrada nos narra que Jesus vai nascer. Quando Jesus nasce, a Bíblia Sagrada nos narra que os magos vão levar para ele presente de ouro, de mirra. A Bíblia Sagrada nos narra que a estrela vai brilhar no Oriente. Olha que coisa magnífica. Quando Jesus nasceu, ele foi recebido com ouro, com prata. A estrela brilhou, mas Jesus agora, antes de ele passar pelo processo da crucificação, ele também vai ter que passar um processo da tua caminhada com o Pai. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus não teve infância. A sua mãe pegava ele e ia, Jesus falava, vai com Maria, menina. A Bíblia Sagrada diz que Deus falava com Maria, pega o menino e leva o menino para lá, leva o menino para cá, porque Jesus estava passando por um processo. Ele veio e nasceu na terra para cumprir o propósito. Essa noite eu quero te dizer algo. Quando você entra para a casa do Senhor, quando você é um novo convertido, você é bem recebido, mas quando você entra para dentro do propósito, o inimigo começa a se levantar e começa a perseguir a tua vida, porque você é recebido no começo é bênção, mas quando Jesus diz vou usar você para pregar, quando Jesus diz vou usar você para cantar, você vai ter que passar um processo, o mesmo processo que Jesus passou para salvar a minha e a tua vida. Então nesta noite o Senhor está dizendo, é processo minha filha, é processo meu filho, e o processo que eu passei, você também vai passar. Para mim chegar na cruz, eu fui humilhado, para mim chegar na cruz, bateram na minha face, eu tive que dar outra. Para mim chegar na cruz, Judas teve que sentar na minha mesa e teve que me trair. Então Deus nessa noite está dizendo, abra o teu coração para entender o propósito da tua chamada. É fácil não, irmão. Desde o momento que nós levantamos as mãos para os céus e dizemos que nós vamos servir Jesus Cristo, nós estamos num combate de guerra. Nós estamos num combate de luta, de luz e trevas. Irmãos, entenda uma coisa, o texto que eu acabei de ler, no versículo 23, vai dizer, para que a igreja cresça na unidade. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Coríntios que nós somos um corpo, e o corpo tem vários membros, e os membros precisam um do outro. Nós precisamos da boca para se alimentar, nós precisamos dos olhos para enxergar, nós precisamos da mão para escrever, dos pés para andar. Nesta noite eu quero te dizer, nós somos um corpo, e um corpo unido tem poder de vencer qualquer coisa. O corpo unido tem poder de avançar à frente. A Bíblia Sagrada nos narra no livro de Mateus que reino subdividido não prospera, mas reino unido vai avante. Então minha filha, então meu filho, entra comigo nesse combate, porque a minha luta não é contra o pastor, a minha luta não é contra quem está pregando, a minha luta não é com quem está cantando, a minha luta é contra principado, é contra a potestade, é contra o príncipe deste século. Irmão, a tua luta não é com o teu irmão que está ao teu lado, não. A tua luta não é comigo, não, irmão. A nossa luta é contra principado e potestade. Quando alguém se levanta para te perseguir, você pode ter certeza que você está no caminho do propósito. Quando alguém se levanta para tentar parar você, você pode ter certeza que Deus está com você neste negócio. Deus nessa noite está dizendo, como o apóstolo Paulo disse, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. Então reúne a tua força comigo e vamos junto para esse combate vencer, vamos junto para esse combate caminhar, vamos junto para esse combate orar, vamos junto para esse combate vencer a guerra, irmãos. Reino subdividido não prospera, não, mas une a pouca força que você tem junto com a minha para você ver se nós não vai à frente. Irmão, nós temos que parar e ter maturidade espiritual. Está na hora, irmãos, a gente parar de ficar olhando para a direita e para a esquerda. O apóstolo Paulo disse, eu olho para o alvo,
que é Cristo. O meu foco é avante. O meu foco é na frente. Eu não quero saber quem caiu, quem está falando, quem não está ajudando. O meu alvo continua sendo Jesus. O meu alvo continua Ele. O meu alvo ainda continua buscando a chamada dele. Então, irmão, entenda uma coisa. Está na hora da gente aprender a ter maturidade espiritual. Para mim estar pregando aqui para você, irmãos, eu vivi muita coisa, e você também já viveu e viu muita coisa. E muitas vezes você teve que ver, ouvir e deixar para lá de continuar caminhando com Cristo. Porque se eu for dar ouvido a palavra que não me edifica, se eu for dar ouvido a coisa que não acrescenta na minha vida, eu paraliso a chamada. Você acha que se Jesus desse ouvido para Judas, Jesus ia estar continuando o propósito? Judas estava comendo com ele na mesa e estava traindo ele. Se ele fosse olhar para a dor da traição, nem a cruz ele chegava. Jesus estava curando e o homem estava chamando ele de endemoniado. Se Jesus fosse olhar para quem estava chamando ele de endemoniado, ele já tinha parado a obra, ele já tinha parado a chamada. Mas Deus nessa noite está dizendo: olha para mim, meu filho, foi eu que te levantei, foi eu que te chamei, foi eu que vou te usar, é eu que vou te capacitar. Amém, aleluia. Irmão, nós vamos ver cada coisa do Evangelho. Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, que eu era diaconisa e Deus já tinha há muito tempo falado: eu vou te usar para pregar a palavra. E Deus falava comigo. E eu nunca me esqueço se um dia eu estava no culto sentada no banco quietinho. Isso foi em 2017. Quando as coisas marcam, a gente lembra, né? E Deus falou bem assim, usou um pastor falando: ó, você vai receber um som de missionário. Mas Deus manda te dizer que você vai ouvir uma palavra que vai vir do altar. E quando você receber essa palavra vai ferir o teu coração. Não sei nem porque Deus está mandando eu contar isso aqui, que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Essa palavra vai ferir o teu coração. Mas Deus está mandando eu te dizer: não dê ouvidos e não deixe isso entrar no teu coração. Porque quando você não der ouvido e não deixar entrar, o óleo da unção vai descer e Deus vai te usar poderosamente. Irmãos, eu lembro dessa revelação em 2017. Eu lembro que se passou 2018, eu como diaconisa. Irmãos, olha, antes de eu ter bebê, o meu bebê, eu era bem envolvida mesmo na obra, né? Que depois a gente tem que auxiliar, chamar, a maternidade já fica corrida. Então, se era para limpar, eu já ajudava as irmãs a limpar. Se era, entendeu? Ah, vamos fazer, né? Nós não tinha nada que fazer em casa, então vamos coisar, vamos cuidar. E eu lembro disso, irmãos, 2017. Se passaram 5 anos, eu estou sentada num culto, de surpresa me pegaram. O pastor falou assim: vem aqui que Deus está mandando eu te ungir a missionária. Correto, Deus ungiu. Eu lembro como se quando se passou umas 4 semanas, vai eu pro culto com a unção de missionária. Tá um senhor ousado lá, não vou citar nomes, se isso não vem ao caso, né? Deus já tinha falado comigo, também faz parte do propósito. E ele estava pregando, e eu nunca se esqueci da palavra que ele falou. Irmãos, quando ele falou, que ele lançou, veio como uma flecha no meu coração. Meu coração, diante do culto assim, meu coração encheu de lágrimas. Sabe quando queima, a pessoa fala uma coisa que o seu coração queima? Fui pra casa, aí cheguei em casa, minha mãe falou: você lembra? Aí eu falei: Deus, eu não vou levar isso pro meu coração e nem pro meu ouvido, porque o Senhor falou que se eu não deixasse entrar, o óleo da graça ia descer. Então nesta noite, se o Senhor permitiu ele fazer isso comigo, é porque tem um propósito maior. Irmãos, nós temos que aprender em meio às dores, sabia? Que as dores, elas não ensinam a forjar, porque o seu Jesus e o meu Jesus também chorou. O meu e o seu Jesus também sentiu o peso da traição, também sentiu o peso da rejeição, também sentiu o peso de ser magoado, e mesmo assim, irmãos, ele não desfocou o alvo do propósito dele, que era cumprir o chamado de ir até a cruz, irmãos. Então, nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você: vamos se unir, irmãos. É a união que faz a gente ver. O povo de Deus, irmãos, eu vou falar a verdade, uma coisa que tem no meio do povo de Deus é divisão. Porque você pode ver, a Bíblia Sagrada diz que os filhos das trevas são mais prudentes que a luz. O povo das trevas, eles se unem, irmão, quando eles querem fazer ritual, quando levanta cedo e faz aquele preparativo. Aí quando é o povo de Deus, que já é uma luta, sempre tem irmãos. Na caminhada de Jesus também teve. Mas Deus nessa noite está chamando a minha e a tua atenção a focar naquilo que Ele te chamou.
a focar naquilo que o céu te convocou a fazer. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que ele teve que passar um processo para ir diante da crucificação. A Bíblia Sagrada diz que ele vai chorar no Getsemane. A Bíblia Sagrada diz que ele vai levar uma cruz pesada por mim e por você. A Bíblia Sagrada nos narra que quando Jesus está morto e está sendo crucificado, olha o que ele vai dizer: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, irmão, nós vamos ter que perdoar o nosso irmão, ele sabe nem o que está falando, às vezes está falando coisa com coisa, ou às vezes, que nem a irmã falou, às vezes tem pessoas, irmão, que estão no nosso meio, mas não está no mesmo espírito, não está na mesma fé, não está no mesmo coisa. Como foi falado aqui, púlpito não é para bater em ninguém, irmão. Púlpito é para pregar a palavra da verdade, porque a palavra por si só transforma, a palavra por si só liberta, a palavra por si só cura, transforma. Púlpito não é para ficar batendo em ninguém. Prega a palavra que Jesus falou, que Jesus mandou, e o resto é ele que responsabiliza. Se você viu o erro do irmão, deixa o irmão lá com Jesus e faz o que Deus te mandou, e o resto é o céu que vai responsabilizar pela sua vida. Como foi falado aqui, irmãos, nós hoje em dia as pessoas vê o irmão pecando, aí pega lá uma palavra, porque a irmã estava lá e vai querer bater. Irmão, primeira coisa, para exortar tem que ser exemplo. Se não é exemplo, não inventa de exortar, porque eu vejo um monte de gente exortar, irmão, e não dá exemplo nenhum. A Bíblia Sagrada nos relata, antes de exortar, eu e você tem que ser exemplo, né? E outra, se você recebe exortação, se você dá, você também tem que receber, porque tem uma hora que Jesus puxa a nossa orelha. Outra coisa que a gente tem que aprender, irmãos. E Deus puxava a minha orelha. Deus falava, mas você vai aprender. Só que também, irmãos, a gente precisa ter uma coordenação de limite com as coisas do céu. Não é da qualquer maneira, de qualquer jeito que a gente faz, que a gente vê, vai falando e vai... Não é assim não, irmãos. Como a pastora falou, quando é para exortar e corrigir, Deus dá a palavra certa. Deus sabe falar com carinho. Deus sabe chinchar. E quando é Deus que está falando, a pessoa entende o que é Deus que está falando. Não precisa ninguém ficar falando e apontando. Quando é Deus, irmãos, a gente sente que é Deus que fala com a gente. Então, nesta noite, Deus está dizendo processos, irmãos. A chamada, ministério, para crescer, para avançar, é processo. O mesmo processo que Jesus passou, nós vamos passar. A gente quer ser grande, mas a gente não quer passar por processos. A gente não quer passar por humilhação. A gente não quer passar por rejeição. A gente não quer ser magoado. A gente não quer ser humilhado. A gente não quer ser maltratado. Mas Jesus, para cumprir o maior propósito na terra, teve que passar por isso. Então, eu e você também vamos passar, irmãos. Nós também vamos passar. Mas Deus, nesta noite, está dizendo, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque se eu desviar meus olhos, se você desviar os nossos olhos, a tendência é cair. Todo mundo aqui é falho, todo mundo aqui erra. Se eu olhar para mim, eu tenho defeito. Se eu olhar para você, você tem defeito. Se eu olhar para o irmão que está à direita, também tem defeito. Mas se eu olhar para Jesus Cristo, esse não tem defeito. Esse me enche para avançar e vencer as coisas terrestres da terra. Nós estamos diante de um texto sagrado que vai dizer, Pai, chegou a minha hora, Jesus, de eu cumprir a minha chamada. Eu oro por mim, eu oro pelos meus discípulos. A Bíblia Sagrada vai dizer que lá em Mateus, Jesus faz uma oração pelos discípulos. Mateus 8,18. Uma oração, vai falar, aliás, das dificuldades dos discípulos, porque os discípulos também teve dificuldade. E nós também temos, irmãos. Você sabia, irmãos, que lidar com o ser humano não é fácil? Porque tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que é mais explosivo, tem gente que aceita mais, tem gente que gosta mais da correção, tem gente que já é mais escancarado, tem gente que é mais relaxado. Mas nós estamos falando de unidade, irmãos. Nós somos um corpo de Cristo e nós precisamos um do outro. Você precisa de um pregador, você precisa de uma palavra, você precisa de um louvor, você precisa meditar. E assim nós vamos vencendo. E a Bíblia Sagrada vai dizer das dificuldades dos discípulos. O versículo a qual nós acabamos de ler, Jesus vai orar por ele, que vai chegar agora a sua hora da crucificação. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai orar pelos discípulos. E a Bíblia Sagrada também vai dizer que ele vai orar por nós que ficamos nessa terra. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que nós não somos desse mundo, mas nós estamos neste mundo. A Bíblia Sagrada nos diz que a nossa casa não é aqui, nós estamos aqui de passagem, que nós temos uma casa celestial. E para morar nessa casa celestial, tem que renunciar muita coisa. Para ir para essa casa celestial, tem muitas vezes que engolir muita coisa para servir a Jesus. Às vezes, para ir para essa casa
casa celestial vai ter que chorar no pé de Jesus. Talvez para ir para essa casa celestial vai ter coisa que você não vai nem poder contar para o teu irmão. É só você e Deus na porta do quarto fechado e o céu olhando e justificando a tua vida, irmão.